vocês um tema muito importante que está bem latente hoje no atual cenário que estamos vivenciando de pandemia, que é sobre a ansiedade, né? Um assunto bastante importante, muito significativo, que precisamos dar bastante atenção para identificar uma ansiedade e sabermos como lidar com ela. Alguns dados estatísticos já revelam um número significativo da ansiedade durante este processo de isolamento, o que nos faz pensar e perceber também que está aumentando e cresceu muito o nível da ansiedade de pessoas ansiosas durante este processo de isolamento social, né? É um dado muito preocupante porque tem causado muitos danos e muitos prejuízos na vida de muitas pessoas que são ansiosas e outras em alguns níveis mais elevados, né, que estão causando danos muito mais agravantes na vida dessas pessoas, diminuindo então suas qualidades de vida, né? Alguns dicionários vão trazer a definição de ansiedade de várias formas. Mas, no geral, podemos compreender a ansiedade como um estado de apreensão ou angústia. Outros vão dizer medo, né? Mas não é exatamente um medo. Mas vai trazer de uma forma antecipada na vida desse indivíduo, que ao depender deste nível de ansiedade, pode comprometer aí, trazendo danos físicos e psicológicos na vida de muitas pessoas que não conseguem lidar ou identificar com esta ansiedade, né? Porque existe a ansiedade simples, que é aquela ansiedade comum que todos nós podemos sentir, né? As coisas que são sentimentos inerentes a nós como seres humanos, né? Aquela ansiedade simples que advém de um determinado evento que possa estar por vir, que ainda vai acontecer, nos encontramos inquietos, ansiosos, por não sabermos como lidar com isso, né? Aí ficamos nessa angústia, dessa espera por essa determinada coisa, né? Pode vir através de uma entrevista de emprego que você vai fazer, alguém que está para chegar, uma prova, qualquer coisa, qualquer eventualidade que vai acontecer na sua vida e que você se sinta com essa ansiedade, com essa inquietação, né? Apresentando até alguns sintomas físicos sobre você, que você não consegue lidar com isso. Isso é uma ansiedade simples quando este tipo de ansiedade é uma emoção que vai passar, né? A partir do momento que acontecer o que está para vir a acontecer, né? O que está lhe causando esta inquietação, depois que acontecer essa entrevista, depois que essa pessoa chegar, depois que você realizar essa prova, isso vai passar porque foi aquele momento ali, foi momentâneo aquela situação que lhe causou aquela ansiedade, né? Então isso é comum, é uma ansiedade simples, é uma ansiedade comum, né, quando é um sentimento que está lhe causando uma certa inquietação, porque tal evento ainda não aconteceu, e tem aquela ansiedade patológica, né, aquilo quando já se desmembra para uma patologia, onde a pessoa precisa já procurar um profissional, um psicólogo, para trabalhar essa ansiedade, né, porque é quando esses mesmos sintomas da ansiedade simples, eles são mais intensos, né, esses sintomas eles passam a estar mais ativos, mais presentes no seu dia a dia a todo momento. Você não consegue ter um equilíbrio sobre isso, né? Isso te incomoda, te afeta, diminui a sua qualidade de vida. Então existe essa diferença entre a ansiedade simples, aquela ansiedade comum que todo ser humano tem, é inerente a nós seres humanos, né? Não é algo que a gente vai tirar de nós, é inerente a gente. Só precisamos aprender a lidar com essa ansiedade, e tem a patológica, né, que é um pouco mais complexa. Eu já vi alguns materiais, já li na internet, em vários lugares que fala. Eu já li pessoas falando de como lidar, de como controlar essa ansiedade, né? Eu acho um termo muito errado, muito errôneo em se falar de controlar a ansiedade, né? Porque a ansiedade é muito mais complexo do que aquilo que a gente possa controlar. Porque se a gente for observar em alguns dicionários comuns, a definição de controlar traz a ideia daquilo que a gente tem o controle, daquilo que está sobre o nosso poder, né? Daquilo que a gente consegue fiscalizar, que a gente tem um domínio daquilo. E não é assim. A complexidade da ansiedade é muito mais abrangente e muito maior que isso, né? Se fosse assim, eu poderia dizer em um estralar de dedo, a ansiedade vai embora, sai daqui que eu não quero mais você.
né? Mas não acontece bem assim, né? Se você que está me ouvindo é ansioso, sente sintomas ansiosos, você consegue perceber que não é tão fácil assim, como muitas pessoas falam por aí de controlar a ansiedade. Como se fosse algo que você pudesse tirar de você, pegar, colocar do lado de cá e dizer, fique aí porque quem manda sou eu e eu não quero ter esses sintomas, eu não quero ficar dessa forma. É assim? Tenho certeza que não é assim, né? O dilema da ansiedade é muito maior do que muitas pessoas falam por aí, de tentar controlar como se você tivesse esse domínio todo sobre a ansiedade. Não é assim. Por que que eu acho que este termo de controle é errado? Porque a ansiedade é muito mais complexo que isso. Eu acho muito melhor e muito mais inteligível se falar de lidar com a ansiedade, né? Porque quando a gente aprende a lidar com a ansiedade, é aquele momento em que a gente faz aquela autorreflexão, né? Lidar com a ansiedade é você conseguir perceber e identificar o que está lhe causando aquela ansiedade, né? O que está lhe causando aquele sentimento, aquela angústia, aquela reação toda no seu corpo, né? Muito melhor você fazer a autorreflexão do que lhe causou aquilo, o porquê de você estar com aquilo, com aqueles sintomas, do que simplesmente você querer ter o controle daquilo. Porque não é fácil você ter o controle de algo que você não está vendo, de algo que você não consegue palpar, pegar, tirar daqui e colocar ali. Não é fácil você ter controle sobre isso, né? É muito mais complexo. Então, quando a gente aprende, eu costumo orientar melhor desta forma, a gente lidar com a nossa ansiedade. É o momento que a gente identifica em quais momentos estamos ansiosos. Vamos supor que amanhã você tem uma entrevista e hoje você se encontra muito agitada, muito angustiada, mas você não consegue relacionar essa sua agitação, esse seu descontrole emocional com essa entrevista que você vai ter amanhã. Então é muito melhor você conseguir compreender, fazer uma autorreflexão do porquê você está sentindo aquilo, identificar que antes você não estava assim e agora você está. Por que será? Seria melhor e viável você fazer esse percurso voltando. Antes eu não estava assim e agora eu estou. Por quê? Deixa eu tentar identificar o porquê que eu estou assim. Desta forma, você consegue perceber o que está lhe causando a sua ansiedade, que é devido ao fator de você ter entrevista amanhã e hoje você está com essa inquietação toda. É muito melhor quando a gente consegue identificar isso, controlar não, identificar nossas emoções, os nossos sentimentos e o que está nos provocando esta ansiedade, do que a gente tentar ter o controle sobre ela. Porque pode chegar em um momento em que possamos estar em um nível de ansiedade tão elevado, em uma crise tão elevada, que não vamos conseguir ter esse controle, esse domínio de que muitos falam por aí, né? De controlar essa ansiedade. De que forma eu vou controlar essa minha ansiedade? Não é tão fácil assim, né? Então, é melhor você conseguir identificar, perceber isto em você, o que é essa ansiedade em você e não o que é a ansiedade que o Google fala, que muitas pessoas falam, porque você desta forma vai conseguir identificar o que está lhe causando isso, né? É o momento que você se encontra ansioso, você para, volta para si, faz uma autorreflexão e se pergunta: por que eu estou assim? O que causou isto, né? Qual o fator que fez eu apresentar esses tipos de sintomas físicos e psicológicos? Por que essa insônia toda? Você vai conseguir fazer relação direta com o problema de origem ou com o evento de origem que está para acontecer na sua vida, que vai acontecer na sua vida, que está lhe causando esse tipo de sintomas? É muito mais fácil você aprender a lidar com ele, porque é algo inerente a nós, não é algo palpável que vamos tirar daqui e colocar ali, ou botar para fora da nossa casa, né? Do que você tentar controlar. Então essa é uma dica que eu dou. Temos que aprender a lidar com nossa ansiedade, a identificar ela em nós, fazer essa reflexão para dentro de nós e desta forma iremos conseguir desenvolver estratégias
estratégias que possam nos ajudar a experienciar essa ansiedade de uma forma que não nos traga danos psicológicos, danos físicos. Porque no mundo que a gente vive hoje, né, muitas coisas, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, então é muito mais fácil a gente conseguir dar conta ou observar tudo ao nosso exterior do que a gente se voltar para dentro da gente e fazer a autorreflexão, né? E isso é muito importante. Muitas pessoas deixam de praticar isso ou não sabem praticar a autorreflexão, o que vem causando danos físicos, psicológicos muito graves na vida das pessoas, né? O que na maioria das vezes, muitas das respostas e algumas das perguntas estão em nós mesmos. Perguntas que nós mesmos podemos responder, né? Coisas que podemos evitar em nós, certos danos psicológicos e físicos, coisas que, se a gente observar, as respostas estão dentro de nós mesmos. Existem estratégias para aprendermos a conviver com esta ansiedade de uma forma que possa não nos causar este dano, né? Por exemplo, tem práticas que a gente pode desenvolver como atividades físicas, né? Atividades físicas, ela ajuda muito nesse manejo de lidarmos com a ansiedade. Praticar uma atividade física é excelente, yoga é excelente, ouvir uma música quando estamos nesses momentos ansiosos, tentar manter esse pensamento negativo, essa angústia, esse descontrole um pouco distante, pegar um livro, ler um livro, um conteúdo legal que chame a sua atenção, ouvir alguma coisa, praticar o exercício da yoga é muito interessante porque nos traz para dentro da gente, né? A gente consegue nos ouvir nossos pulsos, ouvir nosso coração, nossas palpitações. A gente consegue refletir, né? Pensar de uma forma diferente. Então, são práticas desenvolvidas, práticas experienciadas que nos mantêm de uma forma de equilíbrio, né? Que a gente consegue voltar-se para dentro da gente e perceber o que está nos afetando, percebendo também quais as formas e estratégias que podemos tomar para lidar com isso. Não tentar tirar da gente, né? Porque não é fácil assim. Tentar tirar algo que a gente não vê, né? Algum tipo de abstração que a gente não consegue ver, mas a gente sente, né? Reflete no nosso corpo, né? Então, existem diversos sintomas e cabe a cada um de nós percebermos isso. E o importante disso tudo é quando a gente não consegue perceber, quando a gente não consegue identificar, existem pessoas especializadas e preparadas para nos ajudar nisso, que são profissionais psicólogos. Estes profissionais têm as ferramentas e as habilidades possíveis para te ajudar a manter, né, este equilíbrio, te ajudar a identificar o que lhe causa essa ansiedade, a identificar os seus sentimentos, as suas emoções e como está o seu estado, como é esse seu estado de crise, como é esse seu estado ansioso, quando você se encontra nesta posição, que possa te fazer desencadear sentimentos psicológicos e sentimentos físicos. Então, o importante disso tudo que eu falei aqui é você procurar um profissional psicólogo, psicóloga, caso você não consiga estratégias, caso você não consiga lidar com essa ansiedade em você. Se você perceber, ou quando você perceber que isso está ganhando uma proporção muito grande na sua vida, prejudicando a sua qualidade de vida, lhe atrapalhando em outros momentos, em outras ocasiões da sua vida, este é o momento de você procurar ajuda. Agora, se você quiser fazer a prática de lidar com a sua ansiedade, de perceber e identificar que isso é algo inerente em você e que você não tem o total domínio, o controle sobre isso, como se você fosse pegar daqui e colocar ali, você vai perceber que existem estratégias que você pode praticar que vai te ajudar de forma significativamente a lidar com essa sua ansiedade. Momentos que você vai perceber que pode reduzir
de forma significativa aquela crise ansiosa, aquele momento angustiante da sua vida. É tudo uma questão de prática. Quando você começa a praticar, você percebe que os sintomas ele vai reduzindo. A partir do momento também, claro, que você perceber isso em você. Porque o importante não é você praticar de forma aleatória. O importante é você perceber em você e identificar os sintomas em que você está tendo. Fazer essa autorreflexão do porquê eu estou assim e o que me causou isso. E principalmente, o que eu posso fazer para minimizar esses sintomas em mim. Atividades físicas é muito importante. Praticar leitura, ler alguma coisa que vai focar a sua atenção nisso e desfocar a sua atenção na tal ansiedade, no tal problema. Ouvir uma música é muito importante, que vai focar a sua atenção na letra da música, quando você começar a se concentrar naquilo que você está ouvindo e desfoca o seu pensamento daquela eventualidade de ansiedade, daquele mix de sentimento que está lhe causando desconforto. Ouvir música, ler livro, praticar uma atividade física, uma caminhada, yoga, todo tipo de atividades que você conseguir praticar é muito importante e muito interessante para você conseguir aí habilidades para manter um determinado equilíbrio durante suas crises ansiosas ou durante um evento ansioso que você possa ter. Então, essa é a dica de hoje. Foi muito importante, como é sempre muito importante falar da ansiedade, porque é algo que nos acomete e é algo muito inerente a nós seres humanos, né? Então, é uma questão de lidar com a ansiedade. É muito melhor do que controlar ela, porque ninguém tem controle sobre algo que a gente não consegue ver, sobre algo que a gente não consegue tocar, palpar.